Normalmente, quando andamos pelo centro de uma grande cidade, quando olhamos para aquelas avenidas imponentes ou para as fachadas de pedra dos bancos majestosos, somos tipo assaltados por uma ideia muito específica. Achamos sempre que aquilo resultou de um plano governamental super rigoroso. Sim, visualizamos logo aquele grupo de burocratas de fato e gravata. Exato, fechados num gabinete qualquer, a desenhar o mapa da cidade com um esquadro, com régua e a ter uma visão perfeitamente racional a 100 anos de distância. É uma ilusão reconfortante, não é? Assumimos que o tecido das nossas cidades é estático e planeado por entidades sem rosto. Gostamos imenso de acreditar que existe ali uma ordem institucional, quase matemática, por trás de cada praça. Pois o problema dessa ilusão é que ela pura e simplesmente não sobrevive ao escrutínio. E é por isso que, para esta nossa exploração profunda de hoje, nós trouxemos para a mesa uma pilha de fontes e registros históricos focados numa única família. O nosso objetivo, para quem nos ouve, é descodificar estes arquivos. Queremos mostrar que a geografia que pisamos todos os dias foi moldada por coisas muito mais humanas. Totalmente. Teimosias monumentais, discussões acesas à mesa de jantar, casamentos altamente calculistas. E hoje vamos focar-nos na família Borges, para perceber como dois irmãos, oriundos de uma pequena aldeia, acabaram por redefinir a economia, a cultura e a própria fisionomia da cidade do Porto. É que o que os documentos nos mostram é que a história oficial, aquela dos manuais, esconde invariavelmente uma história humana muito mais caótica. A evolução da cidade do Porto desde os finais do século XVIII até à atualidade não faz qualquer sentido se retirarmos a árvore genealógica dos Borges da equação. Vamos lá analisar isto, porque a forma como eles começam é fascinante. Quando lemos sobre a gênese do Império, estamos perante o verdadeiro modelo do que hoje chamaríamos de uma startup, só que no longínquo ano de 1884. Os grandes protagonistas são o António Nunes Borges e o Francisco António Borges, dois irmãos que nascem numa localidade minúscula, o lugar de Espadanal, no concelho de Tábua. Distrito de Coimbra, certo. Estamos a falar de um Portugal profundo e muito rural. Completamente alheio da burguesia financeira da época. E o percurso do irmão mais velho, o António, ilustra super bem essa distância. Aos 14 anos, ele abandona a aldeia e viaja para Lisboa para trabalhar como um marçano na casa bancária Moura Borges. Espera aí, vamos só parar aqui um segundo para clarificar isto para quem não sabe. O marçano era, no fundo, o rapaz dos recados, não é? Sim, o miúdo que varre o chão, que acarreta caixas, limpa o pó aos balcões. A minha grande dúvida ao ler isto foi como é que um miúdo de 14 anos, que está literalmente a varrer o chão, consegue aprender os meandros da alta finança ao ponto de criar um império? Pois essa é a grande questão. A resposta está na assimetria de informação. Reparar bem nisto. Varrer o chão numa padaria ensina-te a fazer pão, mas varrer o chão numa casa bancária coloca-te no centro do fluxo do dinheiro. Faz sentido. Os proprietários dessa casa seriam familiares distantes dele, o que lhe abriu a porta. Mas a partir daí, o António foi uma autêntica esponja. Como marçano, ele é invisível. Está ali na sala enquanto os grandes banqueiros discutem taxas de juro e flutuações cambiais. Quer dizer, ele não está apenas a entregar papéis, ele está a descodificar a linguagem do dinheiro. É um mestrado intensivo em finanças, pago em trocos. Ora, nem mais. E ele revela uma aptidão tão fora do normal para os números que acaba por ser recrutado por outra empresa em Lisboa, uma casa de câmbios. Em 1878, as FIAs de lá percebem que tem ali um talento raro e mandam o António para o Porto para gerir uma filial. E ele não vai para lá apenas para cumprir ordens. Ele chega ao Porto e começa imediatamente a mapear o território. Promovido a gerente, a primeira coisa que faz, estrategicamente, é chamar o irmão Francisco para se juntar a ele. Sim, que também já andava por Lisboa nessa altura. Trabalham juntos para o patrão durante uns anos a ganhar experiência. E é aqui que a minha analogia com a startup moderna ganha ainda mais força. Estes rapazes não aterraram no Porto com capital de risco injetado por investidores milionários. Eles passaram anos a testar o mercado com o dinheiro dos outros. Exatamente. Conheceram os clientes, mapearam as necessidades da burguesia nortenha e perceberam onde estavam as falhas da concorrência. Só depois é que dão um grande salto.
O grito de independência acontece em fevereiro de 1884. É quando fundam a casa António Nunes Borges e Irmão e escorrem a operar num nicho hiperespecífico que dominavam de forma cirúrgica, os câmbios de moeda e as lotarias. Mas, pronto, o que me impressionou aqui foi a inteligência da localização. O edifício, sim. Eles instalam-se num espaço modesto, ali na esquina da Rua do Bom Jardim, com Sá da Bandeira. Parecia humilde, mas os andares de cima daquele edifício albergavam o Hotel Aliança. E o Hotel Aliança não era uma pensão qualquer. Nem pensar. Era o epicentro do prestígio. O próprio escritor Ramalho Ortigão ficou lá hospedado e deixou relatos sobre o requinte daquilo. Ou seja, ao colocarem a sua pequena casa de câmbios no resto do chão deste edifício, os irmãos Borges garantiram que sempre que um industrial rico ou um investidor estrangeiro saía do hotel, a primeira coisa que via era a placa deles. Foi uma manobra de marketing genial. Foi de mestre. Só que o mercado de câmbios tem um limite de escala. Por muito bons que fossem a trocar moeda, eles rapidamente percebem que precisam de algo maior. A diversificação que eles executam a seguir é um masterclass de gestão de risco. Porque no final do século XIX a economia portuguesa era super volátil, certo? Exato. Eles entendem que precisam de capturar diferentes fatias do mercado para criar um ecossistema à prova de bala. O primeiro passo monumental foi conseguirem o exclusivo da revenda de tabaco para 4 distritos do Norte. É incrível. Se pensarmos nisto com os olhos de hoje, o monopólio do tabaco na altura funcionava exatamente como um modelo de subscrição de software das empresas tecnológicas, o famoso SaaS. Boa analogia? É que o tabaco é um vício diário. Não depende de grandes flutuações macroeconómicas. As pessoas compram todos os dias. Isto injetava na empresa deles um fluxo de caixa formidável e constante. Dinheiro vivo a entrar nos cofres todos os santos dias. E com essa liquidez brutal, eles viram-se para a verdadeira galinha dos ovos de ouro do norte de Portugal, o vinho. Decidem entrar em força no mercado do vinho verde e do vinho do Porto. Mas aqui há um detalhe que separa os irmãos Borges de meros oportunistas. Eles tinham a humildade de saber o que não sabiam, não é? Completamente. Eles eram peritos em contabilidade e distribuição, mas não faziam a mínima ideia de como produzir ou envelhecer um bom vinho. Então, em 1885, contratam um senhor chamado Artur Lelo. No fundo, compraram o cérebro que lhes faltava. Nem mais. O Artur Lelo era um homem com conhecimento enciclopédico sobre vinhos. E a sinergia foi tão demolidora que, em 1905, a Casa Borges já inundava a Europa, a África e o mercado do Brasil com os seus vinhos. O volume de exportação tornou-se tão gigante que, em 1918, eles separam este departamento e fundam a Sociedade dos Vinhos Borges e Irmão. E o Artur Lelo passa de mero funcionário a acionista fundador. E para suportar isto tudo, o braço bancário deles começa a comprar terras, certo? Nem mais. Sim, e não é comprar uma ou duas quintas de turva-idade. É numa escala brutal. Eles aperceberam-se de que não podiam depender de terceiros para a matéria-prima. Os documentos mostram compras de enormes latifúndios, vastas áreas no Douro, propriedades em Coimbra, até no Algarve. Eles não estavam só a acumular fazendas, estavam a verticalizar o negócio. É no ciclo perfeito. O banco financiava a compra das terras, as terras produziam as uvas, a sociedade vinícola exportava e os lucros voltavam para o banco. Isto permitiu-lhes crescer muito além do Porto. Em 1937, assumem oficialmente o nome Banco Borges e Irmão. O famoso BBI, que abriu agências em Lisboa e, imagina, chegou a ter uma filial no Rio de Janeiro logo em 1912. Sim, a acompanhar a imigração. E o mais louco é que o banco sobreviveu a repúblicas, ditaduras, revoluções e à nacionalização após o 25 de Abril. Manteve-se autónomo até 1998. Foi só em 98 que se fundiu com outras instituições para dar origem ao atual BPI. Ou seja, quando abrimos uma conta no BPI hoje, estamos a lidar com os resquícios da visão daqueles dois irmãos de Azer. Mas, quando se atinge este patamar de domínio financeiro, o passo seguinte é o prestígio cultural. E é aqui que a geografia do Porto vai sofrer um abalo sísmico. Sem dúvida. E para explicar isso, temos de introduzir o Manuel Pires Fernandes, o empresário de Mirandela que, no final dos anos 20, decide comprar o antigo Teatro Nacional do Porto. E as fontes são super claras sobre este teatro. Não era uma ruína. Tinha sido inaugurado em 1913, era um edifício gigantesco nos Aliados, com 1.500 lugares.
E o que é que este senhor faz, pouco depois de comprar este motor cultural? Manda-o abaixo. Põe o edifício todo abaixo. É aqui que o meu cérebro entra em curto-circuito. Isto é de uma ousadia incompreensível. Para quem está a ouvir ter noção da escala, é como se um magnata qualquer comprasse hoje o Coliseu do Porto, que está perfeitamente funcional, e enviasse as escavadoras para o deitar abaixo só para construir outra sala no mesmo sítio. É um nível de demonstração de força financeira surreal. Ele destrói o Nacional para construir entre 1928 e 1932 o icónico Teatro Rivoli. Com um desenho do arquiteto Júlio José de Brito, e fica ligeiramente maior, com 1.800 lugares. E tecnologia de cinema sonoro de ponta. Ele não queria gerir o legado de outros, queria o seu próprio nome ali. Mas a verdadeira jogada de mestre acontece fora do palco. Acontece no casamento da filha dele, a Maria Borges. O choque de titãs. A Maria casa com o Francisco António Borges, o banqueiro de topo do Banco da Família. É poético. O homem construiu o maior polo cultural, entrega a filha ao homem que gera a maior máquina financeira. Esta fusão cria uma dinastia com um poder imensurável. E a fome de alinhamento com a alta roda não fica por aqui. A filha deste casal casa com o terceiro conde da Covilha, que não era um aristocrata qualquer. Foi o fundador da Mabor e o grande impulsionador da Fórmula 1 em Portugal. Repara bem na evolução da família. O avô varriu o chão, o pai dominou o crédito e a cultura e o neto, por afinidade, está a financiar monolugares de Fórmula 1. É absurdo, mas confesso, a figura que mais me deixou rendida nestas fontes todas não foram os irmãos fundadores. É a própria Dona Maria Borges, a matriarca. Ah, sim. A mulher que transforma o Rivoli no seu reino pessoal depois do pai morrer em 1944. E o pormenor da passagem secreta é que a residência oficial da família ficava encostada ao teatro e ela mandou abrir uma passagem escondida da sua casa diretamente para um camarote de boca de cena do Rivoli. É muito fantasma da ópera, mas numa versão da alta burguesia do Porto. Estás a ver a cena? Ela estava sentada na sala de estar, dava 2 passos através de uma porta dissimulada e estava a supervisionar a cultura da cidade do seu camarote privado. Mostra bem como a linha entre espaço público e propriedade privada simplesmente não existia. Nenhuma. O Rivoli era o palco onde a família exibia a sua benevolência. Mas essa relação umbilical vai causar o embate mais dramático do Porto nos anos 70. O Rivoli começou a dar prejuízo e o dono do edifício era o próprio Banco Borges de Irmão. O banco da família dela. Exato. E os administradores do banco, homens de fato cinzento, focados nos números, decidem que a melhor solução é demolir o Teatro Rivoli para construir uma nova sede mega monumental envidraçada. A frieza financeira a colidir com a herança. E é aqui que temos um conflito digno de Shakespeare. Quem trava as escavadoras é Dona Maria Borges, uma viúva de idade avançada, enfrenta a administração do próprio Banco da Família para salvar o teatro construído pelo pai. E ela ganha. Bateu o pé com tal força que cancelou a demolição. O edifício lá acabou por ser vendido e salvo. Se hoje podemos ir ver um espetáculo ao Rivoli, é apenas graças à teimosia desta mulher. O que prova que ela era a verdadeira guardiã da cidade. Algo que foi reconhecido quando recebeu a Medalha de Ouro de Mérito Artístico da cidade do Porto em 1950. E não foi só pelo Rivoli, foi pelo apoio brutal à Orquestra Sinfónica do Porto. E aqui temos de referir quem lhe entregou esta medalha. O presidente da Câmara, Dr. Lucínio Preza. Uma das ironias supremas da história. Para quem não tem isto presente, o Lucínio Preza é o homem conhecido por ordenar a demolição do lindíssimo Palácio de Cristal para construir o pavilhão Rosa Mota. Sim, no mesmo palco temos o arquiteto da maior destruição de património do Porto a condecorar a mulher que viria a ser a salvadora do património. É cômico. Quando ela morre em 1976, o Rivoli fechou logo no dia seguinte em sinal de luto. Mas ela também deixou a sua marca física no outro lado da cidade, na Foz. Em 1951, mandou construir um palacete magnífico na Avenida de Montevidéu, desenhado pelo arquiteto Viana de Lima.
um edifício imponente que ainda hoje marca a paisagem. Se tentarmos juntar as peças todas, é uma viagem vertiginosa. Em menos de um século passamos de 2 miúdos a varrer o chão para uma corporação que dominou a agricultura, a banca e salvou o maior centro cultural do Porto. Eles desenharam as fundações da cidade. Foram os arquitetos informais do nosso dia-a-dia e provaram que a identidade de uma cidade muitas vezes nasce da recusa de indivíduos em aceitar que a lógica financeira apaga a cultura. Mas e para terminar, há um detalhe que as fontes apontam que me deixa um pouco chocada. Hoje, se passearmos pelos corredores do Rivoli, vemos placas a homenagear toda a gente, atores, presidentes da Câmara. Mas não vês uma única placa da família Borges. Nenhuma. Nem do Manuel Pires Fernandes, que o construiu, nem da Dona Maria Borges, que impediu a sua destruição. É o paradoxo do espaço urbano. Consumimos os frutos, mas apagamos os jardineiros. A memória coletiva prefere narrativas limpas às teias familiares. E isso deixa-nos com um pensamento final para quem nos está a ouvir. Da próxima vez que caminharem pelas avenidas e teatros da vossa cidade, desconfiem daquela ordem rígida e perguntem-se: e se aquela rua só tem aquela curva por causa de 2 irmãos que vieram de uma aldeia remota? A verdadeira questão é esta: quem serão as Marias Borges da nossa atualidade? Quem são os rostos invisíveis que, neste preciso momento, através de fundos e monopólios, estão a desenhar em silêncio as cidades onde os nossos netos vão viver, sem que a gente sequer dê por isso?